Capítulo 3º. Dos crimes contra a saúde pública. Artigo 267. Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos. Pena: reclusão, de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta a morte, a pena é aplicada em dobro. Parágrafo 2º. No caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 a 2 anos, ou, se resulta a morte, de 2 a 4 anos. Artigo 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena: detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Artigo 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Artigo 270. Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo. Pena: reclusão, de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º. Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim de ser distribuída, a água ou a substância envenenada. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos. Artigo 271. Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde. Pena: reclusão, de 2 a 5 anos. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena: detenção, de 2 meses a 1 ano. Artigo 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Pena: reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado. Parágrafo 1º. Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo. Pena: detenção, de 1 a 2 anos, e multa. Artigo 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pena: reclusão, de 10 a 15 anos, e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Parágrafo 1º. Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Parágrafo 1º-B. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. Inciso 1º. Sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente.
Inciso segundo. Em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior. Inciso terceiro. Inciso quarto. Com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade. Inciso quinto. De procedência ignorada. Inciso sexto. Adquiridos de estabelecimentos sem licença da autoridade sanitária competente. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo. Pena. Detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Artigo 274. Empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária. Pena. Reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Artigo 275. Inculcar, invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, a existência de substância que não se encontre em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada. Pena. Reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Artigo 276. Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo produto nas condições dos artigos 274 e 275. Pena. Reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Artigo 277. Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais. Pena. Reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Artigo 278. Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou ao fim medicinal. Pena. Detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena. Detenção, de 2 meses a 1 ano. Artigo 279. Revogado. Artigo 280. Fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica. Pena. Detenção, de 1 a 3 anos, ou multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena. Detenção, de 2 meses a 1 ano. Artigo 281. Revogado. Artigo 282. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. Pena. Detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa. Artigo 283. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena. Detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Artigo 284. Exercer o curandeirismo. Inciso 1º. Prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância. Inciso 2º. Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Inciso 3º. Fazendo diagnósticos. Pena. Detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único.
Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa. Artigo 285. Aplica-se o disposto no artigo 258 aos crimes previstos neste capítulo, salvo quanto ao definido no artigo 267.